sociolinguística, que é a relação entre sociedade e língua. No vídeo de hoje eu quero tratar um pouco mais sobre o que é sociolinguística, né? E aí o texto que eu tenho em mãos diz o seguinte sobre isso. Uma observação pouco acurada dos usos que se fazem de uma língua em situações comuns de interação poderia levar à dedução equivocada de que a linguagem usa é uma espécie de caos. Inclusive eu deixei isso escrito na thumbnail desse vídeo, né? Será que por existir tanta variação linguística, será que o que não ocorre na língua não é um caos generalizado? Uma terra de ninguém sujeita ao uso arbitrário de seus recursos? Uns falam, por exemplo, abre aspas e fecha aspas aqui, você lê os livros, enquanto outros manifestam exatamente o mesmo conteúdo, empregando uma forma de expressão como você lê os livros, veja, sem concordância aqui, do morfema que marca plural. Como é possível abarcar esses dois enunciados alternativos e igualmente disponíveis à seleção do falante numa explicação linguística coerente e sistemática? De um ponto de vista linguístico, que é o que sempre interessa nesse livro, mesmo que se estenda a análise a fatores sociais, comparemos a variação entre ausência e presença de segmentos sonoros, como o fonema S, ora pronunciado S, ora pronunciado Z. Então, S e Z, caracterizado como fricativo alveolar. Para simplificar, simbolizemos a presença desses elementos, ou desse elemento sonoro como S, e sua ausência como um morfema zero, aqui no caso bolinha com traço. A variação entre S e morfema zero pode aparecer marcando o plural em os livros, ou então os livro, porque a gente sabe por que ele é um morfema zero, porque aquele morfema está presente naquela situação linguística. Em outros tantos substantivos comuns da língua portuguesa, como os meninos, os menino, pode aparecer também em nomes próprios como Carlos, ou então Carlo, em que ele não marca plural, embora possa ser também eliminado. O mesmo segmento sonoro final, fricativo alveolar, pode aparecer por outro lado em outras palavras como ananás, arroz, sem que seja jamais eliminado. Afinal de contas, ouvir algo como ananá ou arro é algo simplesmente impensável na língua portuguesa. Embora, nesse caso aqui não existe o morfema zero, então, né? Embora não seja ouvir algo como os meninos. A gente consegue compreender, sabe, o que está sendo dito. Nem é preciso ser especialista para verificar que as condições da variação, que é, no caso, fonológica ou sonora, não estão sujeitas ao acaso, nem ao livre arbítrio do falante. Muito pelo contrário, acham-se fortemente marcadas por motivações emanadas do próprio sistema linguístico que o falante é constrangido a seguir sem escolha. Vejamos o porquê. Selecionar uma palavra com ausência ou a presença de uma fricativa alveolar depende de estar esse segmento numa sílaba átona final, como em livros, meninos e Carlos. Já o simples fato de incidir sobre uma sílaba tônica como o ananás impede a variação de S e o morfema zero, embora esse contexto seja condição para outros processos, como a inserção ou não de semivogal antes da fricativa alveolar, o que forneceria casos como ananás ou arroz. Esses exemplos poderiam ser questionados com o argumento de que, nas condições a que a variação está sujeita, como a posição da sílaba átona final para a alternância S e morfema zero, o caos se instala na língua, já que é o espaço privilegiado para o falante agora exercer livremente o arbítrio. Contra-argumentamos também contra essa objeção, e a própria língua é aqui novamente o depósito onde se buscam os melhores dados, porque a língua, na verdade, é o campo de estudo. Observe-se, por exemplo, a diferença entre meninas e Carlos. Numa sentença como Carlos enganou as meninas na troca de figurinhas, observando-se a forma de Carlos em comparação com as meninas, deduz-se que seria muito mais natural que os falantes eliminassem mais a fricativa alveolar do nome próprio que a do nome comum de as meninas. De um ponto de vista morfológico, ou seja, a nível de palavra ou vocábulo, o final de Carlos não exerce função alguma. De fato, né? Não é um morfema nesse caso aqui.
já que não passa de um segmento fonológico, que, juntamente com os demais, constitui a forma da palavra em questão. Já não se pode dizer o mesmo do s, do substantivo meninas, de as meninas. Trata-se do mesmo segmento fonológico, que, coincidentemente aqui, constitui sozinha a marca gramatical de plural, conforme a segmentação meninas. E é um morfema, na verdade, né? Nesse caso aqui pode ser um morfema zero, mas que marca plural. Esses dados mostram que, para finalizar o vídeo de hoje, mostram que a variação entre s e morfema zero apresenta diferentes estatutos nos dois casos. Se o segmento fonológico manifesta um valor semântico, como a pluralidade que se deseja veicular ao interlocutor, é mais lógico que se mantenha integralmente sua forma de expressão. Trata-se de um processo que incide sobre o sistema gramatical da língua. É, por conseguinte, mais natural que a incidência de variação na fricativa s em finais átonos de palavras seja estatisticamente maior nas palavras em que o processo de variação é só fonológico do que naquelas em que afeta o sistema gramatical. Bom, eu paro por aqui, que senão o vídeo vai ficar muito longo, quero continuar a partir deste ponto. Mas já deu para entender aqui que existem situações e situações na língua. Umas se justificam até morfologicamente e outras não no que se refere à variação linguística. Então o livro de texto básico que eu estou usando para criar esse tipo de conteúdo aqui no canal sobre sociolinguística é este livro aqui, ó, o volume 1, né? Que inclusive eu já terminei, estou apenas lapidando uma parte final antes de trocar de livro. Valeu!